Pronto, gente. Todo mundo tá com a tela sendo espelhada, né? Vê, eu botei. Hoje a gente vai começar a ter aula do Word. Então, eu botei aqui o valor do pacote Office para que vocês saibam mais ou menos quanto é. A Microsoft, ela é a desenvolvedora do pacote Office, certo? E o pacote Office, que é o Office 365, ele vem com Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, Windows Defender, o Microsoft Design e o Clipsharp, certo? Então, uma licença para seis pessoas, ou seja, seis computadores, você pode usar eles em seis computadores, ele custa R$ 599 por ano. Ou seja, não é um material, não é um produto que você compra e ele é seu direto, não. Então você paga uma anuidade ou uma mensalidade, né? Essa licença ela também lhe dá direito a 6 teras de armazenamento no OneDrive, só que é 6 teras dividido de um tera para cada máquina, certo? Para cada pessoa. Ou você paga uma mensalidade de R$ 60 mês. O outro plano, que é para uma pessoa, ele tem os mesmos programas, só que assim, a diferença de preço, né, que a gente está olhando aqui é bem pequena, né? De 6 para um é melhor ficar com esse pacote de 6. E também é anual. Ou você paga em qualquer um desses pacotes, ou você tem uma mensalidade de 60, ou uma mensalidade de R$ 51, ou anuidade de R$ 599, ou de 509. Tem também a opção de você comprar uma de compra única, que seria esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui se ele pronto, aqui, ó. Compra única para um PC ou Mac. É, versão 2024 clássica com Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e para desktop. Acesso a recursos de suporte. Eu não sei se você tem direito às atualizações, mas vamos botar aqui em comprar para você ver o preço. Aí isso aí você compra, paga uma vez e é seu. Porque só um, né? Tá só um aqui. Pronto. Mil, 1.989 reais. Você compra e é seu pro resto da vida. Então, esse é o valor caso você queira usar o Word e Excel tudo direitinho. Tudo licenciado. Caso você não queira comprar uma licença dessa, você também tem a opção de criar uma conta no Outlook e você vai ter acesso ao Windows, Word, não, aliás, perdão, Word, Excel e PowerPoint online. Aí você não paga nada. Você tem recurso dele, você consegue usar ele de maneira online, certo? Sem adquirir a licença. Mas vamos lá. Para abrir o Word, como é que eu faço? Eu vou aqui no menu iniciar. Se ele não tiver aqui, você vem procurar aqui, né? Só que eu acho chatinho procurar por aqui. Eu prefiro a maneira mais prática é essa. Ó. Clicou aqui, já vem aqui em cima na barra de pesquisa e digita o nome do programa que você quer executar, o Word. Ó, ele já vem aqui, você abre, dando um clique. Quando você abrir, deixa eu fechar isso aqui que era um documento antigo. Quando você abrir, ele vai vir com essa tela aqui, ó. Essa é a tela inicial dele. Onde eu tenho página inicial, novo, abrir, contas e opções, certo? Na tela inicial, nós temos um novo documento em branco, alguns documentos de modelo, certo? Esses documentos seriam o quê? Digamos que eu quero um currículo. Clico aqui, ó, e ele vai lhe dar um modelo de currículo, onde você vai apenas substituir a foto, trocar os dizeres.
E aqui a gente tem documento em branco. Clicando, ó, ele vai dar uma folha toda em branco. A outra opção, cadê? Deixa eu voltar aqui. Abrir novamente. Ó. Quando você clica em novo, a diferença é que ela não vai ter os arquivos recentes abertos, que são os arquivos que você abriu. Clique em novo, vou ter a mesma opção, ó, documentos em brancos. E aqui eu tenho os modelos, que aí ó, você pode pesquisar pelo modelo específico, mas eu tenho negócios, quando eu clico aqui vai vir vai vir com um layout diferenciado, né? Aí tem, você pode sair aí escolhendo as categorias, carta. A vantagem é que você já pega formatado, mas a gente vai trabalhar sempre com documento em branco, certo? Quando eu clico em novo documento em branco, ele me dá essa folha aqui. Essa aqui é a área de trabalho dele, onde eu tenho barra de título, a guia, né? As guias, arquivo, iniciar, inserir, desenho, design, layout, referências, correspondência, revisão, exibir, ajuda e acrobat. Antigamente a gente chamava isso aqui de menu. Não tem problema se você chamar de menu arquivo, menu, certo? Cada menu, ele tem uma gama de comandos, né, que você pode usar. O menu mais utilizado, você vai ver que vai ser esse aqui, ó, página inicial. Todos os menus eles são divididos em blocos. Exemplo, aqui a gente tem um bloco, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos e tem esse botãozinho aqui que tem mais opções. Esses conjuntinhos aqui, ó, eles são nomeados, ó, área de transferência, fontes, parágrafos. E você vai notar que alguns desses conjuntos possuem um botãozinho aqui do lado, ó. Tá vendo? Esses botãozinhos, eles servem para que você consiga ter mais opções. Então, você vai ter essas opções aqui e mais outras, certo? Então, toda vez que você estiver usando, não achar nenhuma das opções aqui, você pode recorrer a esse botãozinho que vai lhe dar um leque de opção maior. Se você notar também, quando você bota o mouse sobre um botão ou sobre qualquer item, ele aparece um balãozinho, dando uma prévia do que é, certo? Do que você vai abrir, para que serve. Entenderam? Aqui embaixo das guias, a gente tem uma régua. No canto, uma régua superior da folha e a régua do lado esquerdo, certo? Essa régua serve para que vocês vejam os parâmetros de imagens, os recursos, certo? Aqui, ó, nesses botãozinhos. Então, é simples de mexer. Vocês não vê que nesse bicho sete cabeças, não. Quando você abre o Word, ele dá uma folha, né? Automática, ó, tá vendo? Quando você encher essa folha, lotei a folha do meu assunto, então automaticamente ele vai lhe fornecer outra. Você não precisa pedir, não. Digitou aqui, ele já vai lhe dar outra folha automaticamente. Aqui embaixo a gente tem a barra de status, onde diz a quantidade de páginas que meu documento tem, de letras, linhas, palavras, certo? Então vamos fazer. Aqui eu tenho o zoom também, que eu posso aumentar ou diminuir o zoom da folha. E lembra, eu mandei vocês anotarem um código na aula passada, não foi? Então a gente vai usar sempre esse código aqui, ó. Igual. Para que ele me dê um texto automático. Eu acho que eu errei aqui. Pronto. Tá aqui o texto automático, só para a gente ter um textinho para formatar. Vocês vão perceber que raramente a gente vai digitar um texto, certo? Eu vou sempre botar o texto para que vocês... Sempre vou, como é que se diz? Dar um texto automático, certo? Para vocês. E raramente eu vou pedir para que vocês digitem o texto do zero. Deixa eu colocar aqui um título, só para ficar mais fácil de eu passar para vocês. Com o texto, se você vir aqui na barra de status, você vai ver que o documento, ó, ele tem uma página apenas. Eu estou na página 1 de 1. Se eu tivesse na segunda página, ela é segunda página de 2, ia ter 2 de 2. Aqui eu sei, olhando, eu sei que esse texto aqui ele tem 265 palavras. Agora se eu der 2 cliques, ó,
Já aparece aqui um resumo. Uma página, meu documento tem com 265 palavras, a quantidade de caracteres sem espaço e a quantidade de caracteres com espaço. Quantidade de parágrafos e de linhas que esse texto possui. Alguma pergunta até aí, gente? Então, é bem apresentável, né? Tá dando para entender. A gente se assusta às vezes quando vê um bocado de botão assim, mas vocês vão ver que é bem simples de usar. Agora vocês têm que anotar essas dicas todinhas. Bora lá. Opa, cadê aqui? Vamos falar agora de maneira mais detalhada do teclado, certo? Então vamos começar o seguinte, algumas regrinhas. Vamos começar pela barra de espaço. Eu sei que eu já falei isso na aula passada, mas a gente vai reforçar no Word. A barra de espaço só serve para quê? Quem lembra? Não foi uma das primeiras aulas que a gente teve de introdução. A barra de espaço só serve para dar espaço. Então o que é que eu não vou fazer com ela? Ó? Tem aluno que chega aqui, ó, no título e quer centralizar o título e vem aqui, ó. Fica dando espaço. Até ele ficar centralizado. Então é errado. Se isso acontecer no dia da prova, você perde pontuação, certo? Ele também não serve para dar parágrafo. A barra de espaço, quando você estiver utilizando, e estiver digitando um texto, exemplo, aqui, ó. Davi, aí vou botar o nome, né? O segundo nome. Aí digamos que você achou que esse espaço aqui, ó, ele tá pequeno. Então o que é que você vai fazer? Aí tem gente que pega e fica, ó. Dá dois espaços. Aí chega, você pode ver que já botou um avisozinho aqui azul, né? Aí você vai, deu um espaço de novo, dá dois. Para ficar mais afastado, não pode. A barra de espaço só se pressiona uma vez. Então, toda vez que você for dar um espaço de uma palavra para outra, de uma letra para outra, é sempre uma vez. Caso você precise de um espaço maior, você vai ter que, na hora da formatação, configurar o seu documento para que ele tenha um espaçamento maior entre uma linha, entre uma palavra e outra, que tem como fazer essa configuração. Então, anotaram isso aí, né? Bora lá. Segunda tecla, Shift. A Shift são duas teclas. Aí vocês vão usar bastante o teclado agora, é bom identificar essas teclas bem direitinho. Eu tenho, ela está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha de teclas. Primeira e última tecla. É a tecla Shift. Qual a função dela? Primeira função. Quando eu pressiono Shift e digito, por exemplo, a letra A, qualquer letra, as letras vão sair o quê? Maiúsculas. Sem o Shift, sai minúsculo. Só que todos os caracteres que estiverem no canto superior de uma tecla, aqui em cima, ó, tá vendo? Ó? Essa, todos os que estiverem no canto superior de uma tecla só são inseridos no texto caso o Shift seja pressionado. Exemplo, o número 5, que é esse aqui, a gente tem três caracteres, né? Ó, aqui, nele. Então, se eu pressiono o 5 sem pressionar nenhuma tecla de aderência, sai o número 5 mesmo. Caso eu pressione a tecla Shift, sai o sinal de porcentagem. Entenderam até aí? Alguma dúvida? Não, né? Vamos repassando. Anotem, viu? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão notar que algumas teclas têm um sinal no canto inferior direito de cada tecla. Tá vendo? O 5 também tem, ó. Então, como é que eu insiro os sinais que estão no canto inferior de uma tecla? No canto inferior direito da tecla. Utilizando a tecla Alt GR. Então, se eu pressionar 5 e Alt GR, ó, sai esse símbolo aqui. Veja, esse é o Alt. Alt GR é esse aqui. Ele está do lado direito da tecla de espaço. Alguma pergunta, gente, até aí?
Vocês têm que lembrar disso quando estiver digitando, viu? Pronto, já sabemos a função de Shift, do Alt R. Agora vamos para cá. Eu vou pegar, vou digitar aqui, tá meu nome. Aí, digamos que eu vou botar aqui mais um textinho. Vou botar o nome da cidade, vírgula. Ó, eu vou até diminuir, vou abreviar para caber mais letras, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Vou escrever aqui a palavra surubim, ó. S-U-R-U-O. Notou que a palavra ela foi para a linha de baixo? Então, o que acontece? No Word, você só vai pular a linha, preste bem atenção nisso, você só vai pular a linha quando você for dar parágrafo ou quando realmente o texto pedir, for necessário você fazer um pulo de linha. Por quê? Toda vez que o Word percebe que uma letra, aliás, que uma palavra não vai caber numa determinada linha, ele já joga a palavra inteira para a linha abaixo, certo? Tem um processo de higienização, mas vocês vão saber como é que faz, mas é automático também, então não tem problema. Mas toda vez que o Word perceber que essa palavra não dá nessa linha, ele vai jogar a palavra inteira para baixo, certo? Então você não vai precisar ficar pulando linha. Você só vai pular linha quando for dar um parágrafo, quer dizer, ponto, e vai começar outro parágrafo. Alguma pergunta? Pronto, já sabemos isso aí. E qual é a tecla que usamos para pular linha no Word? A tecla Enter. Ou essa aqui. É ela que vai fazer, que vai dar pulo de linha, tá vendo? Alguma dúvida? Posso continuar ou está sendo muita coisa? Bora lá. Vamos passar para o teclado novamente. Se você notar aqui, ó, no seu teclado, a gente tem uma seta apontando para esquerda, direita, para cima, para baixo. Temos também Insert, Delete, Home, End, Page Up e Page Down. Então, nesse bloco de teclas aqui, a gente consegue fazer posicionamento e movimentação do texto. Então, vamos começar por essa aqui, ó, para cima e para baixo. Tá vendo o cursor? Às vezes a gente precisa movimentar esse cursor para um determinado canto do texto. A maneira que eu acho mais rápida seria clicando no local onde eu quero deixar. Mas às vezes também se torna mais rápido caso você use a tecla para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Agora eu estou usando as setinhas. Para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Certo? Alguma dúvida até aí? Pronto. Digitei aqui a palavra carro errada. Você notou que ficou um sublinhadinho vermelho, né? Quando a gente faz a palavra errada. Depois eu vou dizer como é que funciona. Mas, digamos que eu quero apagar esse R aqui, ó. O R que está errado. Qual é a tecla que eu vou usar? Tem duas possibilidades aí. Eu posso usar tanto essa tecla aqui, Backspace, que fica em cima da tecla Enter, ou Delete. Agora é o seguinte, ó. Eu tenho que botar o Backspace do lado direito da letra que eu quero apagar e pressionar Backspace. Aí ela apaga, tá vendo? Ela sai apagando as letras. Por quê? Backspace ele come a letra, ele apaga a letra da direita para esquerda. Já o delete, ele apaga da esquerda para direita, tá vendo? Se eu pressionar backspace aqui, qual vai ser apagado, o R ou o O? Eita, ninguém sabe não. Se eu pressionar backspace para apagar agora, eu vou apagar o R ou o O? O R. Se eu pressionar delete, o O, né? Ó, backspace apagou o R, delete apagou o O.
Entenderam como é que faz para apagar o texto agora, né? Mas se o erro tiver aqui, ó, nesse C, é só basta eu clicar aqui e apagar só aquela letrinha que está errada. Então já sabemos utilizar o backspace, delete. Já sabemos pular a linha. Agora vamos para aqui, ó. Caps Lock. Eita, morri isso aqui. Caps Lock. Veja, eu utilizo o Shift para digitar a letra maiúscula, né? Só que o Shift é utilizado, exemplo. Ah, eu vou digitar o meu primeiro nome, vou digitar... Quando vai digitar uma pequena quantidade de letras maiúsculas, eu utilizo o Shift. Não tem problema, certo? Aí ela sai maiúscula. Pressiono o Shift, mantenho ele pressionado e depois pressiono a letra. A letra vai sair maiúscula. Mas quando eu necessitar digitar uma quantidade maior de letras, todas maiúsculas, eu vou acionar a tecla Caps Lock, que é essa aqui, ó. Certo? E você vai notar o seguinte, ó. Quando você pressionar a tecla Caps Lock, essa luzinha aqui que você tem aqui no teclado, eu tenho uma, duas, três luzes. Essa luzinha aqui do meio, ela vai acender, indicando que a tecla Caps Lock está acesa, certo? E se ela estiver acesa, tudo que você digitar vai sair maiúsculo, certo? Aí eu vou conseguir digitar uma quantidade maior, sem ter que ficar com a mão ocupada sustentando. Ela vai ficar digitando tudo maiúsculo. Quando eu quero voltar ao normal, clico novamente em Caps Lock. A luzinha do meio aqui se apaga. Essa luz aqui se apaga. E o meu texto fica normal, como era. Certo? Segunda parte. Teclado numérico. O teclado numérico, você vai notar que a gente tem, por exemplo, a tecla 1 tem a End. Ó. A tecla 1 ela pode virar essa tecla aqui. A tecla 2 pode virar a setinha que aponta para baixo. A 3, page down. A 4, a seta que aponta para a esquerda. A 6, à direita. 8, para cima. 9, page up. Veja, essa luzinha aqui, ó, dessa parte aqui do teclado, quando ela está acesa, significa que seu teclado numérico está funcionando. Então, ele está ativado. E quando você digitar o número 1 vai ser 1 mesmo, 2 vai ser 2 mesmo e assim subsequente. Mas se essa luz estiver apagada, o seu teclado numérico está desativado e ativou essas aqui. Então, apertando o 8 vai ser a mesma coisa de apertar essa tecla aqui. Tá entendendo? Então, o 8 e o 2 vai se transformar nessa tecla. O 4 e o 6 nessa aqui. O page up e o page down vai ser o 9 e o 3, né? Deu para entender? Alguma pergunta, gente? Não? Deixa eu ver agora. Quem está faltando? Assim. Essas teclas aqui de F1 até F12, que são teclas especiais de função. Só que é o seguinte, aí você pode me perguntar, professor, mas para que serve esse F1? O F2? Veja, vai depender do programa que você esteja usando. Mas geralmente F1, quando você aperta ó, no Word, ele abre a janelinha de ajuda, certo? Aí isso vai depender do programa que você esteja utilizando. Ela não tem função específica. Vai depender do programa que você esteja usando. Pronto. Agora vamos para selecionar. Toda modificação que você desejar fazer no texto, a primeira coisa que você tem que fazer é indicar onde você quer fazer essa modificação. E essa indicação é feita através da seleção, certo? Como é que eu faço para selecionar? Eu coloco o ponteiro do mouse, você vai notar que o ponteiro do mouse ele se transforma no cursor. Em vez de ser ó, a setinha, quando ele está aqui, ele se transforma num i do algarismo romano, né? Então, exemplo, ó, se eu botar aqui, ó, de lado do O, pressionar o botão esquerdo do mouse e não soltar, eu vou conseguir fazer a seleção.
Então eu posso, ó, tô com o botão esquerdo do mouse. Então esse botão esquerdo do mouse pressionado sem soltar, eu consigo, ó, fazer essa seleção. Eu posso subir, aliás, descer, subir, até chegar no item que eu desejo selecionar, certo? Quando você seleciona, você está indicando onde você quer fazer a modificação. Aí você vai poder botar negrito, itálico, mudar a cor de letra. Outra maneira também de selecionar, digamos que eu queira selecionar o texto todo o conteúdo do meu texto. Eu vou pressionar um atalhozinho chamado Ctrl e T. Seleciona tudo, tá vendo? A tecla Ctrl mais a tecla T, ou seja, você mantém essa tecla aqui pressionada ou essa, que as duas são Ctrl, mantém ela pressionada e pressionar a letra T. Quando você faz isso, o texto é todo selecionado. Mas como é que eu faço para tirar a seleção? Clica fora. Quero selecionar tudo, ó. Ctrl T. Se eu quiser selecionar só uma parte, eu venho aqui com o cursor do mouse e posso selecionar só uma letra. Tá vendo? Ó? Clico no botão esquerdo do mouse e não solto, está selecionando. Agora veja, se eu quiser selecionar só uma linha, ó, eu coloco o mouse. Ó, veja, o mouse ele tem esse formato aqui, né? Ó, ou uma seta na diagonal apontando para a direita, ou ele fica no algarismo romano. Agora quando eu coloco aqui, ó, ó como a seta fica. Então se ela ficar nesse formato, ó, dei um clique, selecionei uma linha, ó, inteira. Então é uma maneira de selecionar uma linha, tá vendo? Agora se você quiser selecionar um parágrafo, basta chegar aqui do lado do parágrafo que eu desejo selecionar e dou 2 cliques, ó. Ele seleciona um parágrafo por completo. Entenderam? Dúvidas? Não? Agora, se eu quiser fazer seleções intermitentes, exemplo, eu queria selecionar essa palavra vídeo aqui, depois selecionar estilo, depois essa aqui. Agora nota, ó, quando eu seleciono uma, a seleção da outra sai, né? Só que eu quero deixar tudo selecionado. Só que eu não quero selecionar contínuo. Eu quero selecionar de maneira intermitente. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Seleciono a primeira parte que eu desejo. Depois da primeira parte selecionada, depois da primeira parte que eu quero estiver selecionada, eu vou pressionar a tecla Ctrl e não vou soltar. E vou sair selecionando as demais. Ó. Tá vendo? Aí eu consigo fazer a seleção de forma intermitente. Alguma dúvida? Não? Deu para entender direitinho? Então bora, posso continuar, gente? Então já sabemos selecionar, né? Olha o que acontece também muitas vezes, ó. Se eu selecionar, ó, selecionei esse parágrafo aqui, ó. Ou um pedaço da letra, seja lá. Só que eu selecionei e sem querer, eu soltei o botão do mouse e cliquei de novo pensando que estava selecionando, ó. Olha o que eu estou fazendo. Eu arrastei o primeiro parágrafo e ele agora é o último. Eu arrastei o conteúdo. Se isso acontecer e você perceber na hora, você faz Ctrl Z que volta. Essa Ctrl Z desfaz a última ação feita. É um atalhozinho. A mesma coisa dessa tecla aqui, ó, desfazer. Eu estava fazendo as últimas alterações. Ó. Lembra que eu tinha apagado? Toda vez que eu pressiono desfazer, ó, ele vai desfazendo o que eu fiz, ó. Tá vendo? Ou eu acho muito mais rápido, se eu quiser desfazer uma ação, pressionar o Ctrl e o Z para sair desfazendo, tá? Pode acontecer também de você selecionar e sem querer esbarrar em qualquer tecla, ó. Aí ele substitui o que está selecionado pelo que você digitou. Ó, vou digitar a letra E, ó. Tá vendo? Se eu perceber isso, dou Ctrl Z, o texto volta ao normal sem eu perder todo o texto. Ok? Alguma pergunta? Não? Veja, eu vou dar uma pausinha para você pegar e tentar fazer essas seleções, botar o texto automático aí, e já já a gente começa de novo. Bora lá? Ver. Bora continuar de novo. Agora, nós vamos entender o seguinte. Quando a gente vai começar a digitar um texto, a gente não tem a parte de formatação, onde a gente muda a cor de letra, bota sublinhado, negrito, diz aonde é que eu quero o texto. Exemplo, eu vou querer os 3 primeiros parágrafos na primeira linha, os 2 últimos parágrafos aliás, perdão,
os 3 primeiros parágrafos na primeira página e os 2 últimos na segunda página. Vou distribuir o texto para cada página, tudo direitinho. Vou mudar a cor de letra, tamanho, tá negrito, itálico. Então, isso tudo é feito. Só que para que eu comece a fazer isso, primeiro eu tenho que configurar a página, certo? Porque o que acontece? Se eu configurar primeiro, se eu formatar primeiro o meu texto e for dizer quanto é que eu quero de imagem em cada lado da página, qual o tamanho da minha folha, eu vou acabar bagunçando o texto todinho de novo. Exemplo. Eu pego e digo, ó, eu quero pegar, deixa eu tirar o zoom, diminuir o zoom aqui, ó. Exemplo, eu quero pegar e fazer o seguinte, olha. Eu quero pegar e deixar desse jeito meu texto. Eu vou querer esse parágrafo, esses 3 primeiros parágrafos na primeira folha e esse aqui na segunda, certo? Aí eu fiz a configuração todinha, aí depois eu comecei. Aumentei tamanho de letra, diminui tamanho de imagem. Aí o que vai acontecer, ó. Veja. Digamos que eu venho aqui na margem, vou explicar a vocês direitinho como é que faz. E faço isso, ó. Boto margens de 1 centímetro. Superior, inferior, esquerda e direita. Eu boto tudo de 1 centímetro. Ó, você vai notar que o texto acabou de subir, não foi? Então, antes de eu fazer qualquer tipo de modificação, tamanho da letra, colocar minhas ilustrações, centralizar o texto, aquela coisa toda, antes de eu fazer isso, eu tenho que determinar qual o tamanho da folha que eu quero imprimir, quais as margens que minha folha vai ter. Depois disso é que eu posso começar a formatar o texto. Outra coisa, quando você estiver digitando o texto, você não se preocupe em formatá-lo logo não. Você digita primeiro, só depois de digitar tudinho é que você vai fazer a formatação. Tem esse negócio de, por exemplo, formatei um pedaço do meu texto aqui, aí eu vou mudar a cor de letra, mudar tamanho. Não, você deixa de fazer isso tudinho no fim. Formata o texto todinho no fim, tá? Então vamos aprender a fazer isso aqui, ó. Deixa eu... Formatar é mudar a cor da letra, tamanho, essas coisas. É isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Eu vou botar o texto automático novo. Só para ter um textinho. Certo? Então, primeiro eu vou fazer o que aqui, ó. Antes de eu começar a formatar, eu vou configurar minha página. Vou dizer que tamanho é que eu vou querer imprimir. Então, se eu sei que... Pronto, essa folha aqui, ó. Qual é o tamanho dela? Vê, a gente chama ela... Os tamanhos de folha, geralmente, a gente dá um nome, exemplo. Ó. Tamanho A4. Aí tem os tamanhos... Aí tem gente que chama isso de papel ofício, né? O nome disso é papel sulfite. Ofício é o tamanho. Sulfite. Sulfite. Ofício é o tamanho. A4 é tamanho. A5 é tamanho, certo? Aí, então, primeira coisa, eu vou configurar o tamanho. Vou dizer que papel que eu vou imprimir. Onde é que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou aqui em Layout. Layout da página. E venho aqui, ó. Em configuração de página. No grupo configuração de página. Aqui eu já tenho margens, orientação do papel, tamanho do papel. Aí você vai ver que tem carta, tabloide, ofício, A3, A4, A5. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aprender logo por aqui, ó. Certo? Lembra? Se nenhuma dessas opções aqui faltou alguma, eu preciso de mais opções, eu venho aqui. Aí ele vai abrir todo o leque de opções de configuração de página. Então aqui nessa janela eu tenho margens, papel e layout. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou logo em papel. Se eu souber qual é o papel, eu venho aqui e escolho, exemplo, eu vou imprimir papel ofício. Certo? Se eu der o OK agora, você vai... Deixa eu diminuir o zoom para você ver. Note que o ofício é mais compridinho, né? Vou aqui de novo, ó. Layout, configuração de página. Só que eu vou querer A4 mesmo, a gente vai trabalhar com A4, tá?
Vou dar OK, ó. Ficou no tamanho A4. Agora digamos que eu não sei qual o tamanho do papel, certo? Digamos que eu não sei qual o tamanho do papel que eu vou utilizar. Oi? Hã? Ah, é o tamanho ofício. Sulfite. É sulfite. Sulfite. Aí vê. Agora digamos o seguinte. Digamos que eu vou imprimir eu tenho um bocado de papel em casa e quero aproveitar eles, tá? E eu não sei o tamanho do papel. Certo? Eu não sei o tamanho do papel, nem sei o nome. Porque quando a gente compra uma resma, tem lá na resma dizendo, né? Aí digamos que eu tenho um bocado de folha avulsa, sem tamanho. Aí eu vou olhar assim e vou dizer, poxa, que tamanho é esse papel? Não vou saber, né? Se é um A4, se é um ofício, se é um tamanho X específico. Ou digamos que também eu desejo imprimir num tamanho personalizado. Vou cortar as folhas no tamanho X aí e vou querer imprimir. Então, se eu procurar aqui, ó, nessa lista, e não tiver nenhum dos tamanhos que eu precise, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua, vou medir aqui, ó, a largura e a altura e vou vir aqui e digitar, certo? Digamos que eu quero imprimir num tamanho 10 de largura por 15 de altura, 10 por 15. Se eu der OK, ó, tá vendo, ó? Um bocado de folhinha, 10 por 15. Aí eu vou pegar e vou botar essas folhas na minha impressora, vai ser impresso no tamanho normal. OK? Mas vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos deixar no tamanho A4 mesmo. E agora vamos configurar a margem. Então já sei configurar o tamanho do papel. Vocês estão entendendo direitinho, né? Pronto. Então aqui, ó, já nessa guia papel, vocês viram como é que eu faço para chegar lá, né? Layout, grupo, configuração de página, clico aqui. Na guia papel, que é a guia do meio, eu determino o tamanho do papel que eu vou utilizar. Caso tenha a lista aqui, eu escolho aqui. Caso eu não saiba qual o nome do papel, o nome do tamanho do papel, né? Eu vou pegar uma régua, medir a largura e a altura dele e digitar aqui. Agora, eu vou determinar as margens. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou botar margens de 1,5, 1,5. Eu posso vir aqui, ó, e aumentar ou diminuir por aqui, tá? As margens. Você aumentando ou diminuindo por aqui. Mas eu acho bem mais prático selecionar e digitar. Então, vou querer 1,5 superior, 1,5 inferior, 1,5 na esquerda e 1,5 na margem direita. Dou OK. Ó. Meu texto agora, ó, ele está com as margens iguais, certo? Só que veja o que pode acontecer. Ei, gente, presta atenção aqui. Veja o que pode acontecer. Se eu pegar e imprimir aqui, for uma folha só, beleza. Agora, digamos que eu vou imprimir uma apostila e eu deixar todas as margens do mesmo tamanho. Quando eu chegar aqui, ó, e perfurar para poder encadernar, essa margem aqui vai ficar menor que a margem das bordas. Então eu tenho que colocar uma medianiz. O que seria uma medianiz? Um espaço para encadernação. Volto lá, ó, configuração de página. Já determinei que eu quero 1,5 de margens para todos os lados da folha. Aí eu vou vir aqui em medianiz, ó, e vou colocar 1 centímetro de área para encadernação, que seria a medianiz. Essa medianiz eu posso botar tanto do lado esquerdo da folha, como eu posso pedir para que essa medianiz fique aqui, ó, no canto superior. Certo? Vou botar aqui do lado esquerdo. Deu OK, ó. Aí você vai perceber que aumentou, né? Se você olhar assim rapidamente, você vai dizer o quê?
Ah, o texto ele tá com uma margem maior. Não. A gente tem aqui 1,5 cm de margem e 1 cm que é o local onde vai pegar a espiral ou a cola para encadernação. Deu para entender o que é medianiz? Se eu vim aqui na área de visualização, ó, a gente percebe aqui, ó, certo? Então, aqui eu determino as margens e a medianiz para encadernação. E aqui embaixo, ó, a orientação do papel. Se eu quero esse papel no formato retrato, que seria impresso assim em pé, ou se eu quero imprimir meu texto deitado, com papel deitado. Então, se eu vim aqui, ó, vou tirar de retrato para paisagem. Olha como é que vai ficar, ó. Texto deitado, certo? Vou vir aqui, vou deixar retrato mesmo. Deu para entender até aí, gente? Deu? Tá vendo que não é difícil, né? Veja, essa questão aqui de bandeja, quando a gente vem em papel, seleciona o tamanho do papel e tem bandeja, eu teria que ter uma impressora instalada para explicar a vocês o que é bandeja. Seria o seguinte, exemplo, ó, eu poderia dizer, ó, eu quero que o papel da capa saia da primeira bandeja da minha impressora e os demais papéis, as demais folhas saem da segunda bandeja, certo? Aqui eu digo a origem da fonte do papel, onde é que vai estar. Layout, eu só vou conseguir explicar a vocês quando eu mostrar a vocês o que é o cabeçalho, o que é o rodapé, quebra de seção, essas coisas. Mas o que é que eu quero que vocês entendam dessa parte aqui hoje? Como mudar as margens e a medianiz, como mudar a orientação do papel e o tamanho do papel, certo? Entenderam essa parte? Entenderam? Vou dar OK, tá? Aqui. Deixei tudo direitinho. Pronto, feito isso, aí eu consigo formatar formatar minha página, certo? Bora lá agora. Veja. Eu tô só com o título aqui selecionado. Lembra que eu disse a vocês que não é para selecionar usando a barra de espaço? Então, ó, seleciono o título. Vou vir aqui em página inicial. E eu tenho o conjunto área de transferência, fontes. Tá vendo esse conjunto aqui, parágrafo? Nesse conjunto parágrafo aqui, ó, eu tenho os alinhamentos, ó. Alinhado à esquerda, que é como o texto tá original, ó. Você pode ver que o lado esquerdo tá todo alinhadozinho. Só o lado direito tá todo de vários tamanhos aqui, né? Eu posso pedir centralizado, ó, que é no centro da página. Alinhado à direita, que ele vai ficar todo alinhado aqui. Eu vou até selecionar o texto todo, ó. Centro. Alinhado à esquerda. Centro. Alinhado à direita. Justificado. Justificado, como é justificado? Ó, tanto o lado direito como o lado esquerdo encontra-se alinhado. Certo? Deu para entender até aí? Então, quando eu quiser centralizar o título, ó, vem aqui, ó. Agora, se eu quiser aumentar ou diminuir o tamanho de uma letra, seleciono a área que eu quero modificar. Venho aqui, ó, página inicial. E aqui eu tenho formato da letra e tamanho. Vamos aumentar? Eu vou botar aqui, ó, tamanho 20. Quanto maior for o número, maior será a letra. Aí aqui eu tenho o formato, ó. Aí eu vou selecionando e pego o formato que eu desejar. Vou pegar esse aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu mudo o formato da letra, aqui eu mudo o tamanho. Vou selecionar o texto agora. Selecionei o texto. Vamos botar aquele mesmo formato, tá? Ó. Vou botar o tamanho... Tava 20... Vou botar 16. Entenderam? Agora digamos que eu quero dar um destaque no título. Vou selecionar, ó, negrito, que deixa a letra mais encorpada, mais cheinha. Eu posso também, ó, vou fazer assim, ó, vídeo, vou botar negrito. Nessa outra palavra aqui, ó, vou botar itálico, que inclina a letrinha, né, ó. E são maneiras de você dar um destaque a uma determinada área do seu texto.
O título vou selecionar de novo, ó, tem a opção de botar sublinhado, tá vendo? Só que é o seguinte, ó, o negrito, ó, desativei o negrito, cliquei de novo, coloquei, ó. Clique de novo, tira, né? O negrito e itálico não tem nenhuma setinha de lado, ó. O sublinhado tem, tá vendo? Então significa que eu tenho mais opções. Então posso vir aqui, ó, e escolher o tipo de sublinhado que eu desejo. Eu posso também, ó, escolher a cor que eu desejo para o sublinhado, ó. Vou botar vermelho, ó. Se nenhuma dessas cores me agradar, eu ainda posso vir aqui, ó, cores de sublinhado, lá embaixo, ó, mais cores. Aí eu tenho essa paleta de cor aqui, tenho isso aqui, ó, para eu poder personalizar. Eu arrasto o mouse aonde eu quero mais ou menos a cor. Eu quero esse azul aqui. Agora, digamos que eu quero ele mais claro, ó, clareio ou escureço aqui. Dou OK, ó, mudei a cor do sublinhado. A letra, mesma coisa, ó. Tá vendo a letrinha aqui? Eu posso escolher, ó, a cor da letra. E se eu não gostar de nenhuma dessas cores, eu venho aqui mais cores. Posso escolher nessa paleta aqui, ó. E posso também clarear ou escurecer. Ou montar, personalizar uma cor nova. Tá vendo? Simples, né? Então, ó. Eu sei. Agora, o alinhamento. Alinhado à direita, esquerda, centralizado, justificado. Sem mudar a cor da letra aqui. Sem mudar o tamanho. O formato. A gente vai aprender depois a instalar essas fontes também, viu? Que possa ser que alguma dessas letras aqui eu não me agrade, eu preciso de uma letra diferente, eu posso ir na internet comprar essa letra, ou às vezes até gratuito eu posso baixar e instalar depois. Não, mas hoje a gente tá dando só uma visão geral, certo? Aí depois a gente vai ver bem detalhado. Aqui eu posso colocar o negrito, itálico, sublinhado. Então hoje o que é que eu quero que vocês memorizem? Essa parte aqui, que é de layout, configuração de página, certo? Margens, tamanho do papel. E se puder, depois você vem aqui em página inicial, seleciona um pedaço do texto, mexa nos alinhamentos, mude a cor da letra, mude o formato, o tamanho, para você ir pegando, começar a se familiarizar com o programa, certo? Aí depois nós vamos ver bem detalhado, formatação de texto, parágrafo, alinhamento, essas coisas bem direitinho, certo? Eu vou agora soltar o PC de vocês para vocês dar uma praticada.